Oi, oi, oi. Oi. Um, dois, ei. Oi. Oi, Vanessa. Alguém me ouvindo? Oi. Tamo juntos? Todo mundo? Sim? Então, peraí, rapidinho. Todo mundo me ouvindo? Beleza, moçada? Sim ou não? Fala pra mim se tá todo mundo me ouvindo. Sim? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Beleza. Seguinte, moçada. Todo mundo? Beleza? Seguinte. Nós fazíamos essa transmissão pelo YouTube, né, para os alunos. Os 2 primeiros horários foram perfeitos, tá? Os 2 últimos eu tive problema com o meu microfone pessoal aqui. E aí, falando com o Gilberto aqui, um amigo, ele me propôs da gente fazer com vocês pelo Instagram, tá? Então, assim, só para quem para quem está de fora aí, na verdade, isso é uma aula de processo de conhecimento, tá? Da IMEPAC, e que a gente está pelejando aí, já tem uns 30 minutos para transmitir para eles. E aí, como eu tive problema no meu computador, eu peguei o celular e também não estava conseguindo. Aí consegui adaptar o fone para que a gente pudesse fazer a transmissão da aula para vocês, beleza? Fala para mim onde é que eu parei com vocês, e aí nós vamos ter alguns amigos que vão participar deste momento conosco, né, sem problema algum. Né? O que importa para nós é que vocês não fiquem de forma alguma prejudicados com aula, né? Tranquilo? Pode ser? Beleza? Então é o seguinte, moçada. Beleza? Gabriel Begnam tá chegando aí, né? Pode, todo mundo, né? Hoje tá valendo tudo, moçada. Na verdade, estava explicando, né? Nós daríamos a aula para o pessoal do 4º período da IMEPAC, e aí nós tivemos um probleminha lá no YouTube, né? Na verdade não foi no YouTube, foi problema com os meus microfones do computador, e aí eu resolvi fazer por aqui, tá? Para que a gente pudesse, para que vocês não ficassem prejudicados com nada, tá? Bom, eu falava com vocês, salvo engano, olha para mim aí, Patrícia, por favor, né? Eu falava com vocês, salvo engano, falava de fase postulatória do processo de conhecimento, né? E nós falávamos então de procedimento comum, né? E aí lá em procedimento comum nós falávamos então de petição inicial, falei com vocês de todos os requisitos da petição inicial, né? Falei com vocês dos requisitos da petição inicial, falei com vocês também dos requisitos para a reconvenção. Valeu, Amandinha, obrigado, viu? Também acho que foi isso, né? Falei com vocês dos requisitos da audiência preliminar, e aí só lembrando, né, moçada, que quando a gente fala de processo, quando a gente fala em processo, o processo nada mais é do que um segmento de atos, né, atos sucessivos, que caminham para um destinador comum, que é uma sentença, né? Mas para que se chegue nessa sentença, esses procedimentos, pelo procedimento comum, nós temos que passar por alguns atos. O primeiro deles é a primeira fase, é a fase postulatória, né? Em que por esta fase postulatória, nós
é a fase que as partes se utilizam para manifestar, para apresentar seus pedidos. Não é assim? Tá. Quando nós nos utilizamos... Aí, Rubens, meu querido, grande abraço, obrigado, viu? Todos aqueles também que não são alunos, né, agora do 4º período da IMEPAC, obrigado por estar conosco, viu? Já expliquei, vou explicar novamente. Essa é uma aula da IMEPAC, 4º período do curso de Direito da IMEPAC, né? Que nós faríamos essa aula pelo YouTube, com exclusividade para eles, mas como eu tive um problema no computador, eu tive que fazer essa transmissão aqui pelo Instagram, para que não houvesse qualquer tipo de prejuízo a esses alunos, beleza? Então quem está conosco aí, sejam bem-vindos. A gente espera de alguma forma trazer algum conteúdo para vocês também. Bom, então como nós falávamos, todo o processo, né, ele caminha por meio de atos processuais. Eu tenho o primeiro ato e eu tenho sequência de atos que vão se desenvolvendo até o final. A este final nós temos que entender que é nada mais, nada menos do que, né, esse final nós temos que entender que é nada mais, nada menos do que uma sequência de atos processuais. Só para que vocês saibam, se essa live cortar, porque parece que ela tem um limite, a gente começa outra e desce o pau de novo, beleza? Bom, para que vocês entendam, nós temos sequência de atos processuais, né, que caminham até chegar a uma sentença. Bom, num processo de conhecimento pelo procedimento comum, a primeira fase deste processo é a fase postulatória, onde as partes pedem. E aí eu já estudei com vocês que o primeiro ato processual que as partes apresentam seus pedidos é a petição inicial, né? Por meio da petição inicial que eu apresento meu pedido, eu apresentei para vocês todos os requisitos da petição inicial, os meus alunos, artigo 319 do CPC, só lembrando com vocês, né, que eu passo desde, e aí teve alguns equívocos aí, não com vocês, tá? Mas ainda existem alguns equívocos, e eu acho importante dizer isso para vocês, que são equívocos, né, de endereçamento. O endereçamento com o Código de Processo Civil de 2015, ele alterou substancialmente, né? E a gente ainda vê alunos se apegando a processos, a modelos antigos, né, o que não se deveria fazer, e se apegando a esses modelos e fazendo, excelentíssimo senhor, cuidado, tá? Sempre lembrando que quando a gente fala agora de endereçamento, nós falamos ao juízo, tá? E a gente ainda tem visto alguns alunos errando isso nos laboratórios jurídicos, a gente ainda tem visto alguns advogados errando isso nas suas petições iniciais. Bom, então quando a gente fala de petição inicial, nós temos os requisitos 319, que começa pelo endereçamento, passa pela qualificação das partes, né? Passo pela causa de pedir, lembrando que essa causa de pedir ela se divide em fatos e fundamentos jurídicos, tudo eu já tratei com vocês, faço só uma retomada rápida com vocês, né? Para chegarmos nos pedidos. E aí, cuidado, moçada, só retomando a matéria, como eu sempre faço com vocês, quando a gente fala dos pedidos, nós falamos e temos que lembrar aos senhores que esses pedidos são certos e determinados, né? Os pedidos são certos e determinados. Então nós temos que tomar cuidado, né? Que diz respeito a essa certeza do pedido, né? A certeza do pedido, os meus queridos pupilos vão se lembrar que eu falo com vocês da natureza da sentença. Então, em uma petição inicial, para que meu pedido seja certo, eu tenho que apresentar a natureza da sentença, né? E qual seria a natureza da sentença no meu pedido certo? Eu tenho especificamente 3 naturezas de sentença: condenatória, declaratória e constitutiva de direito, né? Bom, cuidado, meu pedido principal sempre será certo. Não existe pedido incerto, tá? Meu pedido inicial, meu pedido principal, ele sempre será certo. Não existe a possibilidade de pedido incerto na legislação processual em vigor, tá? Hoje em dia isso é impossível fazermos pedido incerto, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, só lembrando também com vocês, eu faço pedido certo e determinado. Determinado é quanto que eu quero, o que eu quero. Se eu quero uma sentença condenatória, eu quero que se condene em que, né? Se eu quero uma sentença declaratória, eu quero que se declare o que. Bom, estou passados por esse requisito da inicial muito rapidamente, porque eu só estou retomando alguns conceitos com os senhores, né? Eu lembro aos senhores que dentro de um procedimento comum,
né, dentro de um procedimento comum. Eu tenho um segundo ato processual, que é a audiência preliminar. Né? Essa audiência preliminar, só lembrando aos senhores que ela se encontra abrangida por uma norma processual e, portanto, normas processuais são normas congentes, são normas de aplicação obrigatória, ou seja, não é faculdade do juiz designar ou não essa audiência preliminar. Né? O juiz deve designar essa audiência preliminar e, se a parte não comparece, ela sofre sanções por isso. Bom, então esse é um segundo ato. E aí eu quero lembrar com vocês, já começando a falar de contestação, que é o que nós paramos na última aula, né? Eu quero lembrar a vocês o seguinte: quando nós falamos de contestação, a contestação ela tem um prazo de 15 dias para ser respondida, né? Mas tem que tomar um certo cuidado, moçada. Tem que tomar um certo cuidado, né? O que seria esse prazo de 15 dias? Como é que eu conto esse prazo de 15 dias? Eu quero lembrar aos meus meninos, né, que eu tenho uma regra específica para contar esse prazo de 15 dias. Nós já falamos essa regra com vocês. Eu tenho uma regra específica para contar esse prazo de 15 dias, que é da audiência preliminar do artigo 334. Então, realizada essa audiência preliminar do artigo 334, se inicia-se o prazo de defesa. Mas nós temos que tomar cuidado. Eu disse aos senhores que existem outras duas hipóteses de se iniciar a contagem do prazo, né? Existem outras duas hipóteses de se iniciar a contagem do prazo da contestação em um procedimento comum. Quais são essas hipóteses, meus queridos? Bom, nós temos a hipótese de não se marcar essa audiência preliminar. Quando eu não marco essa audiência preliminar, o juiz tem que justificar isso. Lembrem-se bem, lembrem-se que nós falamos isso para vocês, né? Lembrem-se que eu só estou retomando a matéria com vocês. Eu só quero situá-los no momento que nós paramos. A Mandinha falou que eu parei em reconvenção e eu chego lá logo, né? Por isso que estou um pouco acelerado, né? Mas o juiz poderá, em duas hipóteses específicas, né? O juiz poderá, em duas hipóteses específicas. Grande abraço aos ex-alunos que estão aí nos prestigiando, tá? Obrigado pelas palavras carinhosas. O juiz poderá, em duas hipóteses específicas, deixar de designar essa audiência preliminar. Quais são essas hipóteses? Bom, se ambas as partes manifestarem desinteresse, o juiz não deve designar esta audiência preliminar. E outra hipótese seria do juiz justificar a impossibilidade de realização dessa audiência, sendo o direito, por exemplo, indisponível, né? Bom, se o juiz não designa essa audiência preliminar, ele deve, de plano, determinar a expedição do mandado de citação, né, ou da carta de citação, e da juntada do AR passa a contar, então, o prazo de defesa. Beleza. Então, nós temos duas hipóteses já faladas, como eu começo a contar o prazo de contestação, e eu tenho uma terceira, né? Qual seria essa terceira? Bom, a parte autora vem na petição inicial dela e apresenta a manifestação de vontade de que seja designada esta audiência preliminar. Não é assim? Bom, a parte demandada, no entanto, vem na sua defesa e apresenta até 10 dias antes, né? Apresenta até 10 dias antes o desinteresse nessa audiência preliminar. O juiz pode não designar essa audiência? O juiz não pode. Presta atenção. Já disse aos senhores e reforço a ideia que só haverá que não se designar esta audiência, só não haverá designação desta audiência se ambas as partes manifestarem desinteresse. Então vamos pensar nesta hipótese, não é assim? Vamos pensar então, moçada, que na petição inicial, a parte autora vem e manifesta desinteresse na audiência preliminar. Lembrem-se que isso é requisito obrigatório da petição inicial. Lembrem-se que isso está lá no artigo 319. A parte autora deve manifestar interesse ou desinteresse na realização da audiência preliminar. Grande Marcos, grande abraço, viu? Se a parte autora manifesta desinteresse na audiência preliminar, e sempre lembrem, moçada, para que a parte manifeste desinteresse, ela tem que justificar. Não basta manifestar desinteresse, não basta dizer lá na petição inicial, olha, eu não tenho interesse na audiência preliminar, não. Eu tenho que justificar esse desinteresse, né? Tem que ser uma manifestação justificada. Tranquilo isso? Beleza? Tá bom. Bom, imagine então que a parte autora manifesta o seu desinteresse, a parte demandada vem e também manifesta desinteresse, só lembrando que ela deve fazer isso num prazo
de até 10 dias antes da audiência preliminar, tá? Se ela vem e manifesta esse desinteresse neste prazo processual, o juiz pode deixar se ambas as partes manifestaram desinteresse, o juiz deverá não designar essa audiência preliminar. Quando ele não designa essa audiência preliminar, então, a partir do momento que a parte demandada manifestou desinteresse em apresentar em comparecer a esta audiência preliminar, passa a contar o prazo de defesa. Beleza? Essas são as 3 hipóteses que eu tenho. E aí eu disse aos senhores, então, né, que eu tenho uma primeira hipótese de se contar este prazo de defesa, que é da audiência preliminar, a segunda, quando o juiz não marca a audiência preliminar, então é da juntada da carta de citação, né? E a terceira é da manifestação da parte demandada no desinteresse desta audiência preliminar. Quando ela, junto com a parte contrária, manifesta desinteresse, não há que se fazer esta audiência preliminar e da manifestação da parte demandada passa a constar então, passa a contar então o prazo de defesa. Beleza? Bom, e o que seria essa defesa, moçada? Então essa defesa, quando a gente fala em defesa processual, nós relembramos, nós retomamos, nós falamos em essência da contestação, E aí eu já disse aos senhores, expliquei aos senhores na última aula, que quando eu falo de contestação, estou me referindo a um instrumento específico de defesa, Então isso tem que ficar muito claro para os senhores. Quando eu falo de contestação, estou dizendo um instrumento específico de defesa, Quando eu me utilizo da contestação, eu estou me utilizando de um instrumento para me defender. É isso que serve a contestação. Grande cuidado, moçada, muito cuidado, Muito cuidado com isso. Contestação serve para se defender, tá? E aí, lá dentro da contestação, eu disse aos senhores que existem 2 tipos de defesa em especial. Os senhores devem se lembrar, Inclusive, já havíamos olhado alguns dos trabalhos de vocês aí, que vocês têm nos apresentado, e aí tem tido algumas confusões entre vocês, Bom, quando eu falo de tipos de defesa, eu quero lembrar a vocês, como eu vi já alguns probleminhas nos trabalhos que corrigi, Quero lembrar a vocês que nós temos 2 tipos de defesa. Quais são esses tipos de defesa? Grande G, supercontestação, isso mesmo, É na contestação que eu me utilizo todos os meus argumentos, Por isso chamado de supercontestação. Por isso nós temos hoje um instrumento de defesa extremamente poderoso, que é onde a parte autora, a parte demandada, pode se utilizar para apresentar todas as suas alegações. Mas todas essas alegações, elas vão se sedimentar, em especial, em 2 viés. Nós temos uma defesa de caráter processual, que são aquelas matérias lá do artigo 337 do CPC. E nós temos uma defesa essencialmente de mérito. Nós temos uma defesa essencialmente de mérito. Qual a grande diferença entre uma defesa processual, e eu peço licença aos senhores para que retomar isso um pouquinho com vocês, Qual a diferença entre defesa processual e defesa de mérito? Quando eu falo em defesa processual, eu estou alegando matérias, Estou alegando matérias que podem me levar à extinção do processo sem mérito, Podem levar à extinção do processo sem mérito, ou podem levar à resolução de algumas nulidades processuais. Eu conserto o processo para que ele caminhe, ou eu busco a extinção do processo sem resolução de mérito. Essas são as matérias que tem lá no artigo 337 do CPC. Essas são as minhas defesas processuais. Então, quando eu falo em defesa processual, estou falando essencialmente nas defesas apresentadas, Nas defesas apresentadas no artigo 337 do CPC. Tá bom? Então, quando eu falo em defesa processual, eu estou buscando aquelas matérias do artigo 337 do CPC. Eu peço que você retome a leitura dessas matérias para nós. Só lembrando que aquelas matérias do artigo 337, ou elas levam à extinção do processo sem mérito, ou elas levam à extinção do processo sem mérito,
ou elas levam uma organização do processo para que ele possa caminhar de maneira correta. Então eu posso alegar, por exemplo, equívoco no valor da causa, eu posso alegar equívoco na competência do juízo, eu posso alegar equívoco na análise da gratuidade da justiça à parte autora. Todo meu espaço para a defesa deve ser utilizado na contestação. Tranquilo, moçada? Beleza? Tá bom. Bom, só lembrando que quando eu falo em defesa processual, então eu tenho matérias preliminares. Essas matérias preliminares estão lá no artigo 337 do CPC. Cuidado, porque a gente às vezes vê em petições por aí, né, alguns colegas se utilizando do termo preliminar, né, para questionar, por exemplo, decadência e prescrição. E aí meus pupilos, sabem que isso está errado. Né? Meus meninos sabem que isso está errado, porque quando eu falo de prescrição e decadência, o que nós estamos falando, moçada? Nós estamos falando de uma matéria prejudicial de mérito. Né? Então, se eu alego prescrição e decadência, se eu não consigo, né, se eu busco o acolhimento de uma prescrição, de uma decadência, o que eu busco, o que ocorre, o que poderá ocorrer, é essencialmente o quê? A extinção do processo com mérito. É a impossibilidade de se analisar o processo posteriormente, porque eu já decaí do direito de ação ou porque o próprio direito já prescreveu. Né? Então, quando eu falo em decadência e prescrição, não se utilizem de preliminares. Ou, se for utilizado o termo preliminar, façam como a doutrina, alguns doutrinadores têm feito, se utilizar do termo preliminar de mérito. Tá? Preliminar de mérito. Ou, como eu prefiro, prejudicial de mérito. Tranquilo? Beleza. Então, nós temos dois tipos de defesa em especial, né? Defesa processual e defesa essencialmente de mérito, né? E nós temos ainda, né, dentro da contestação, a possibilidade de nos utilizarmos do Instituto da Reconvenção. Grande Arson, seja bem-vindo, meu querido. Só explicando para quem está chegando, isso é uma aula do 4º período que a gente estava transmitindo pelo portal da universidade ou pelo canal do YouTube, né, e que o microfone do computador deste professor deu problema e nós estamos tentando fazer a transmissão pelo Instagram para que todos possam acompanhar, tá? E aí nós estamos tendo a participação de alguns colegas aí, ex-alunos, né? A gente fica muito feliz, alunos de outros períodos, tá? Sejam bem-vindos, a gente fica muito feliz com a presença de vocês, beleza? Seguinte, moçada, lá dentro da contestação, né? E eu acho que foi aí que a Amanda disse que eu parei. Lá dentro da contestação, existe um instrumento dentro da contestação chamado de reconvenção. Existe um instrumento na contestação chamado de reconvenção. E eu tentei explicar isso de uma forma muito simples para os meus meninos, né? De forma que eles entendessem que a reconvenção nada mais é do que uma petição inicial dentro da própria contestação. Algo que pode parecer um pouco confuso, mas não é. Basta que eu me utilize da técnica adequada. E basta que eu entenda que se a contestação é um meio de defesa, a reconvenção será o quê? Um meio de ataque. Se a parte ré se utiliza da contestação para se defender, ele vai se utilizar do instrumento da reconvenção para poder atacar a parte autora. E aí eu sempre dou um exemplo para que vocês possam entender isso. O grande problema de processo é que às vezes ele é um tanto abstrato, né? E às vezes isso gera uma certa dificuldade no entendimento, né? E o que eu tenho então? O que eu devo entender então? Só um minutinho. O que eu preciso entender? Imaginem vocês, eu sempre dou esse exemplo que você vai gravar, né? Imagine você está chegando na porta da faculdade, em Araguari, na Avenida Minas Gerais, e você está chegando na porta da faculdade, e aí do nada vem uma pessoa, um carro, uma besta voadora, e vem e entra na traseira do seu carro. Né? Vem uma besta voadora e entra na traseira do seu carro. Perfeitamente. Né? Você desce do carro, apavorado,
conversa com aquela pessoa e diz, olha, você estava, parece tudo em alta velocidade, né? Você estava em alta velocidade, e aí você não poderia ter batido na traseira, meu carro estava estacionando, estava fazendo tudo correto, né? E você não poderia ter batido na traseira do meu carro da forma como você bateu. O código fala que se por um ato culposo eu causo um dano a outra pessoa, eu tenho que responder por isso. Beleza. Você conversa com a pessoa nesse tom de amistosidade, ela vai entender tudo que você falou para ela, né? Ela vai entender tudo de ato culposo, de dano, de nexo, de causalidade, de obrigações. Com certeza ela vai ter todo o entendimento necessário para que entenda que ela deve restituir ou ressarcir o dano que ela te causou. Beleza, né? Bom, o que acontece então, moçada? Imagina que aconteceu esse fato, né? Imagina que aconteceu esse fato e você tenta resolver isso amistosamente, mas não consegue. Não consegue, né? E aí o que nós vamos fazer então, moçada? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ir até o Estado, falar que houve uma lesão no direito nosso, houve uma lesão em termos de responsabilidade civil, e em virtude desta lesão, eu preciso que o Estado me dê uma proteção jurisdicional. Eu preciso que o Estado reconheça que aquele sujeito me causou aquele dano, né, e que, reconhecendo, que ele condene aquele sujeito a me ressarcir aquele dano. Perfeitamente. Eu vou até o Estado, uma petição inicial, passando por aqueles requisitos do artigo 319, não é assim? E aí o que eu faço, moçada? Petição inicial recebida, e aí só lembrando, né? Só lembrando aos meus meninos, cuidado, né? Ação não tem nome, lembrem-se disso. Né? Alguns colegas às vezes dão nome para a ação de 3 linhas, de 4 linhas, de 5 linhas, e na verdade o que eles colocam na ação é o objeto da ação. Né? Lembrem-se que a ação só tem nome se o código der nome a essa ação. Lembrem-se que a ação só tem nome se a legislação der nome a essa ação. Né? Então, muito cuidado com isso. Porque, neste caso, eu tenho que me valer do quê? Do que nós estamos estudando. Uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Tá? Então, eu venho propor a ação de conhecimento pelo procedimento comum. Né? Vamos lá, ô Samuel, você vai entender. Né? Você vai entender. Aí, olha aqui. Imagina você, Samuel. O sujeito propõe a ação para ter o ressarcimento deste dano. Né? Para ter o ressarcimento deste dano. Eu, réu nessa ação. Eu venho, então, em minha defesa e vou alegar o quê? Excelência, eu não tive culpa do dano causado a ele. Na verdade, o que faltou foi que ele desse sinal de conversão, que iria parar, né? Que ele fizesse o sinal de parada para que eu tivesse aquele entendimento e não tivesse aquele acidente com ele. Né? O que eu faço então na defesa é tentar extrair o que, Samuel? A minha culpa. Ponto. O meu debate de mérito é esse. Eu não tive culpa, excelência. E se eu não tive culpa, o senhor não há como julgar procedente aquele pedido inicial dele. Perfeitamente. Mas o que você pode fazer ainda, Samuel? Se você não teve culpa pelo acidente, se você alega que não teve culpa pelo acidente, se você alega que a culpa é dele, você com certeza também teve um dano desse acidente. Você precisa então de uma outra ação para questionar esse dano? Não. O legislador já vem, como a Gi já falou lá para cima para nós, né? O que nós temos aqui é uma peça, uma super peça, que me permite que, além de apresentar defesas variadas, me permite, inclusive, apresentar pedidos em desfavor do autor. Eu, réu, então, venho na contestação e falo, eu não tive culpa, excelência. Eu bati no autor porque ele não deu sinal de conversão. Eu bati porque ele não deu sinal de parada, então eu gostaria que o senhor julgasse improcedente o pedido inicial. Perfeitamente. Essa é a sua defesa. Mas eu posso abrir um tópico específico dentro da minha contestação chamado de reconvenção. Essa reconvenção deve ser feita, essa reconvenção deve ser construída como se uma petição inicial fosse. E é nela que eu terei a oportunidade de apresentar pedidos contrapostos à parte contrária.
É nessa reconvenção que eu posso, então, apresentar pedidos contrapostos. É nessa reconvenção, Samuel, que eu irei, então, dizer ao juiz: excelência, se eu não tive culpa pelo acidente, como eu já falei que eu não tive, como eu já falei que eu só bati nele porque ele não deu sinal de parada, como eu já expliquei que eu só bati nele porque ele não deu sinal de conversão, o senhor há que reconhecer que eu não tive culpa e, consequentemente, reconhecer que a culpa do acidente é dele. E se ele, então, teve um ato culposo e me gerou um dano, então ele deve responder pelo dano que ele me causou. Dentro da defesa, eu afasto a minha culpa e peço a improcedência do pedido. E dentro da reconvenção, eu faço o quê? Eu busco a culpa da parte contrária, eu busco a culpa da parte autora, para que se reconheça o dano que ele me causou, e que existe, então, a respectiva condenação em desfavor dele. Essa é a reconvenção. É isso que eu falo na utilização da reconvenção. É isso que eu falo que é uma reconvenção, né? A reconvenção não é uma defesa. A reconvenção é uma forma de ataque. Enquanto contestação é uma forma específica de defesa, e cuidado com isso, por reconvenção não. Por reconvenção eu entendo como um instrumento de ataque. E apenas isso. A reconvenção é um instrumento específico de ataque. A reconvenção é um instrumento específico de bater na parte autora e buscar um direito que eu entendo que é meu. É para isso que eu me utilizo da reconvenção. Né? É para isso que eu busco a reconvenção. E aí o artigo 343, do Código de Processo Civil, ele vem e te fala o seguinte, tá? O artigo 343 do Código de Processo Civil, ele vem e te apresenta o seguinte: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção, tá? Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Eu vou fazer o pedido. Eu vou apresentar um pedido para que a parte autora seja condenada em meu favor. Não posso fazer isso na contestação. Eu preciso me utilizar de um tópico específico dentro da contestação chamado de reconvenção. Tranquilo isso, moçada? E aí o artigo 343 fala assim, ó, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. A reconvenção, então, moçada, ela vai ampliar o quê? Os limites objetivos da lei. Se eu estou requerendo algo contra uma pessoa e aquela pessoa requer algo contra mim, eu amplio esses limites da demanda, né? A análise que o juiz fará não é mais só do que o autor pediu, mas também do que o réu pediu em desfavor do autor. Lembrem-se do princípio da congruência. Lembre que nós falamos naquele princípio da congruência lá em Teoria Geral do Processo, que é ser um pedido congruente. Um pedido congruente nada mais é do que o juiz está vinculado àquilo que lhe é pedido. O juiz não pode dar nada além do que ele pede. Se a parte autora pede X, o juiz tem que fazer toda a análise, inclusive da defesa, sobre aquele X que o autor lhe requereu. Agora, se a parte ré vem e apresenta um pedido reconvencional, eu tenho então o pedido do autor que limita o juiz e tenho o pedido do réu que também limita o juiz, porque são pedidos iniciais. Você tem que se lembrar que a petição inicial é como se que a reconvenção é como se uma petição inicial fosse, né? E tem que tentar se vincular a isso, entender isso, porque senão você não vai conseguir construir essa reconvenção. É importante que você anote no seu caderno que não há que se falar em reconvenção, preste atenção nisso, moça. Não há que se falar em reconvenção em ações de execução. Ações de execução que eu me utilizo das respectivas defesas, embargos de execução, exceção de pré-executividade, impugnação, cumprimento de sentença, né? Você não há que se falar em reconvenção nisso. Patrícia, o que tinha no estudo dirigido, minha querida? Tinha uma pergunta parecida? Que tipo de pergunta? Fala para mim. E aí, cuidado, é bom anotar isso no seu caderno.
tá? Que não há que se falar em reconvenção em ação de execução, de forma alguma, tá? Não cabe reconvenção em ação de execução, beleza? E aí então tomem muito cuidado com isso, tá? Lembrem-se que a reconvenção, eu apresento reconvenção no mesmo prazo de defesa. Lembrem-se que eu apresento reconvenção no mesmo prazo de defesa e junto com a defesa. Junto com a defesa. Eu não apresento reconvenção solta, tá? Se possível, fala sobre fazer reconvenção sem... Ah, tá, perfeito, eu ia falar isso agora. Beleza. Então eu não apresento reconvenção solta. No Código de 73, no código anterior, nós tínhamos a contestação aqui, a reconvenção aqui. Duas peças separadas. Hoje não mais. Tá? Hoje eu não posso. Hoje eu não me permito fazer reconvenção e contestação separada. Eu tenho que fazer tudo em uma peça só. Mas, eu posso, no prazo de defesa, não apresentar defesa e apresentar só reconvenção? Posso. Tá? Eu posso apresentar só reconvenção e não apresentar defesa. Lembrando que ela deve estar dentro do prazo de defesa. Quando eu falo em reconvenção sem a contestação, posso pensar em revelia do réu? Vamos lá, Patrícia, vamos lá. Bom, então o que acontece, moçada? Presta atenção. O autor faz o pedido, tem audiência preliminar. Parte ré tem que apresentar defesa. A parte ré, então, na apresentação de defesa dela, ela vem e apresenta só reconvenção. Pode. O que não pode é apresentar contestação e reconvenção separadas. E não indico de forma alguma que apresente só reconvenção e não apresente contestação. Tá? Na prática, isso não é indicado. Na prática, que se faça as duas coisas. Mas você pode fazer só uma? Perfeitamente. Tranquilamente. Tá? Então, se cai numa prova sua, se eu posso fazer só uma, pode. Tá? Devo? Não devo. Tá? Aí a Patrícia pergunta o seguinte, professor, se a parte vem no prazo de defesa, apresenta reconvenção e não apresenta contestação, a parte é revel? A parte é revel. E aí, Patrícia, vamos aproveitar um pouco, né? Vamos aproveitar um pouco para falarmos do conceito de revelia. O que vem a ser esta revelia? O que significa ser revel? Né? O que é revelia? Quando eu falo que a parte é revel, significa que ela não contrapôs aquilo que é alegado contra ela. Então, se a parte autora faz um pedido em seu desfavor, você vem e não apresenta defesa, significa que de alguma forma você está querendo ou não, mesmo que indiretamente, mesmo que indistintamente, aceitar aquilo que lhe foi apresentado contra você. Professor, então se eu não apresento defesa, se incide sobre a mim a revelia, então tá tudo que foi dito pelo autor é verdade. Não é assim. Quando eu falo de revelia, vocês têm que entender que quando eu falo de revelia, eu estou falando numa presunção relativa de veracidade. Não há presunção absoluta de veracidade. Quando eu falo de revelia, eu não tiro da parte autora a obrigação dela de provar aquilo que ela alegou. Então vocês têm que se lembrar disso. Se eu apresento só reconvenção e não apresento contestação, incide revelia? Incide. É uma presunção relativa do que foi dito pela parte autora. Mas se a parte autora, junto com essa presunção, não apresenta elementos concretos daquilo que ela alegou, não há que se acolher o pedido da parte autora. A revelia por si só não desonera a parte autora do ônus que lhe é atribuído, do ônus da prova que é atribuído a ela. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então quando eu falo de revelia, o artigo 344 do CPC, espero que meus queridos alunos estejam anotando tudo isso aí, né? Professor, no final, teria como o senhor salvar essa live? Giovana, se você me ensinar, minha querida, a gente salva, faz o que você quiser, tá? A questão é que o professor aqui é meio cru, o professor tem que aprender esses negócios aí tudo do peito,
né? Mas a gente aprende, não dá nada não, viu? Então, assim, se tiver que aprender, a gente aprende, tá? Não tem problema. Então, assim, a gente salva sim, viu, Giovana? A questão é me ensinar, né? A questão é vocês pegar na mãozinha do professor e pôr o professor para fazer do jeito que vocês precisam. Beleza? Tranquilo? Tá? Já peço antecipadamente desculpa para vocês pelo problema que deu hoje, tá? Eu dei os 2 primeiros horários perfeitamente, tá? E aí nos 2 últimos eu tive um problema no microfone aqui que eu não sei o que aconteceu. Beleza? Então, causou todo aquele transtorno conosco. Então, assim, peço 1000 desculpas para os meus alunos do 4º período do curso da IMEPAC, tá? Processo de conhecimento, procedimento comum. Abra o Código de Processo Civil aí, moçada. Artigo 344, por favor. Abre aí para mim. Código de Processo Civil, artigo 344. O artigo 344, ele vem e fala assim para nós, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão aceitas ou verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Cuidado, você tem que anotar no seu caderno que essa presunção ela é relativa. Quando eu falo em revelia, não há presunção absoluta de veracidade. E mais uma coisa, moça. Se o réu apresenta na contestação um pedido contra a parte autora, se a reconvenção é uma petição inicial em desfavor da parte autora, você tem que entender que a parte autora deverá então apresentar o quê? Contestação em desfavor da reconvenção. E se ela não apresenta? Incide sobre ela também os efeitos da revelia. Continua lendo o artigo 345 comigo, por favor. O artigo 345 vai falar assim para nós, ó, a revelia não produz o efeito mencionado no 344 se. Então não há que se falar em veracidade, em presunção relativa dos fatos alegados se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, tá? Por exemplo, a vida, né? A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato. Cuidado, hein, moçada? Só há que se falar em revelia se o autor cumprir com o ônus da prova que lhe é inerente. Senão, não há que se falar em revelia. Tá? Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. E aí o artigo 346, ele vem e fala assim para nós, os prazos contra o revel, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo então em efeitos da revelia, né? Os efeitos da revelia a revelia só vai produzir efeitos quando os fatos estiverem devidamente comprovados. Se o autor não apresentar a comprovação dos fatos por ele alegado, não há que se falar em efeitos da revelia isoladamente. Tá? O fato de eu não apresentar defesa, seja em relação à petição inicial, ou o fato de eu não apresentar defesa, seja em relação à reconvenção, não significa a incidência automática dos efeitos da revelia. Tranquilo isso, moçada? Beleza? Bom, quando eu falo, então, de fase postulatória, a fase postulatória em um procedimento comum é aquela que as partes pedem, né? Então, eu tenho petição inicial, audiência preliminar e tenho a contestação. Para alguns autores, eu tenho um ato ainda, que é o ato da impugnação, que eu passo a falar na próxima aula com vocês, tá? Para alguns autores, a impugnação já faz parte da fase de saneamento, o que para mim não está correto. E para alguns autores, a impugnação está dentro da fase postulatória, o que para mim é o que está correto. A fase postulatória, então, eu teria petição inicial, audiência preliminar, contestação e impugnação, tá? E assim eu fecharia a fase postulatória com vocês. Termino, então, da revelia, explico demais. Pode ficar tranquila, Amandinha. Termino, então, a questão da contestação. E aí, só para que a Amanda possa entender melhor, e qualquer colega que tenha dúvida, Amandinha,
Quando eu falo de revelia, quando é que acontece revelia, Amanda? Quando é que acontece? A parte autora apresenta um pedido contra você. Eu não apresento minha defesa. Eu não apresento contestação. Eu acho que... já viu falar naquele negócio do brasileiro? Não vai dar nada? Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Não vou apresentar defesa. Estou ciente, fui citado, mas não vou apresentar defesa. Se eu não apresento defesa, significa que de alguma forma eu estou aceitando os fatos que foram alegados contra a minha pessoa. Mas o fato de eu não apresentar defesa não significa que os fatos alegados pela parte autora são verdadeiros. Cuidado, tá? Os fatos apresentados pela parte autora só serão verdadeiros se ela comprovar. Quem tem o ônus da prova, Amandinha? Quem tem o ônus da prova é quem alega. Se a parte autora alega que fulano tem culpa por isso, então ela tem que comprovar. Aí é lógico, né? Nós temos matéria de consumidor, inversão do ônus da prova, mas não vou entrar nisso agora. Não é o momento. Tá? O que nós precisamos entender é que a parte autora faz um pedido e ela tem que provar aquilo que ela está alegando. A parte ré tem que provar que ela não tem culpa por aquilo que a parte autora está alegando. Mas a parte ré simplesmente não fala nada. Não apresenta defesa. E aí? Incide neste caso que nós chamamos de efeitos da revelia. Presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Mas o fato de eu não apresentar defesa não significa que aquilo que o autor alegou é verdadeiro. Não, de forma alguma, Mandinha. Se eu não apresento defesa, parece que é verdadeiro desde que ele comprove. Fica mais fácil de ser verdadeiro desde que o autor comprove. Eu não me imponho, não ponho nada, nenhum empecilho contra o que ele está alegando. Mas ele vai ter que provar. Mas eu não apresento defesa. Revelia é isso. É a presunção relativa de veracidade daquilo que alguém alega contra a outra pessoa. Se aquela outra pessoa se nega a apresentar defesa, presumem-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. É uma presunção relativa de veracidade. Entendeu ou não, Amandinha? E aí, Amandinha, tem que tomar cuidado, ó, porque essa presunção se aplica também na reconvenção. Se a parte ré faz pedido por meio da reconvenção em desfavor do autor, e o autor não apresenta defesa em relação àquela reconvenção, também se presumem verdadeiros os fatos alegados. Mas isso não tira o ônus da prova da parte ré aprovar, da parte ré comprovar aquilo que ela está alegando. Tranquilo, moçada? Peço desculpa mais uma vez pelo problema que eu gerei para vocês hoje no início da aula, tá? A questão do áudio. Eu dei os dois horários, os dois primeiros, perfeitamente. Nos dois últimos eu tive esse problema de microfone, tá? Recorri por vocês não ficassem sem aula, né? E vim pelo Instagram, não deu certo, vim de novo, e nós conseguimos ter aí praticamente uma hora de aula quase que ininterrupta. Tranquilo? Tiver dúvida, estou à vontade, tá? Estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez meus ex-alunos, os colegas que entraram aqui, que estiveram junto conosco, tá? Espero que de alguma forma ter auxiliado vocês. Sim, Isaías, pro dia 2, tal qual está no portal, tá? Dia 2, tal qual está no portal. Valeu, Gi. Seu carinho me motiva muito a gente correr e continuar correndo atrás aí do nosso, né? Muito obrigado, Gi. Valeu. Alguma dúvida, moçada? Estou à disposição. Muito obrigado, né? Vamos tentar salvar a live agora, não é assim, Giovana? Né? Temos dúvida, moçada? Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, estou por conta de vocês, tá? Estou por conta de vocês, fiquem muito à vontade, tá? Podem perguntar. Samuel, obrigado, meu querido, desculpa. Gilberto entrou aí, né? Gilberto me ajudou nessa angústia minha aqui, né? Prova Play, moçada. Prova Play é um aplicativo, né? Um sistema da gente produzir provas online nesses processos eletrônicos, esse sistema ridículo de processo PJ que nós temos, né? E aí o Gilberto, na inteligência suprema que ele tem, ele desenvolveu um sistema chamado Prova Play, que a gente consegue juntar um PDF com um link de vídeos para que o juiz possa analisar eventuais vídeos, eventuais áudios, essas coisas, tá?
no portal ainda está com data de hoje. Patrícia, então vou olhar agora, tá? Mas é pro dia 2, viu, moçada? Vocês vão me apresentar o estudo dirigido no dia 2. Inclusive, quem já apresentou, já corrigi, né? A gente já olhou essa noite aí, essa noite foi um pouco comprida para mim, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês, né? Muito obrigado. Jesus nos abençoe, isso é um momento difícil para todos nós. Nós precisamos ter muita serenidade nesse momento e não querer levar nada no peito assim, viu? Gilberto, a ideia surgiu da sua mente maravilhosa, meu querido. Você é excepcional, viu? Prova Play, segue lá o Gilberto, viu? Segue lá o canalzinho nosso no YouTube também, de vez em quando nós vamos dar umas aulinhas por lá, beleza? Tamo junto. Vou alterar a data de postagem lá agora, é pro dia 2, viu? E qualquer coisa precisar desse velho moribundo aqui, eu tô por aqui. Espero que vocês não tenham perdido. Espero que vocês consigam, aqueles colegas que não conseguiram entrar por um motivo ou outro, que vocês consigam repassar o conteúdo para esses colegas aí. Valeu, moçada! Muito obrigado, fica com Deus, Jesus abençoe a nossa semana aí com a graça de Deus, viu? Grande abraço, valeu!